Bom dia, bom dia, bom dia. Tá me escutando? Duda, tá me ouvindo? De boa? Tá claro? Alguém falou alguma coisa do áudio? Tirei para começar a caixa. Rapidão. 2T. Cada vez. Alguém? Oi, bom dia. Gente, alguém fala no áudio aí, no microfone, pelo amor de Deus. Para a gente testar a câmera na caixa. Eu vou responder dúvida de vocês só em áudio, viu? Obrigado. Não vou falar nada. Obrigado. Falou? Não saiu nada? Deixa eu ver aqui. Gente, alguém aumenta aqui na tela? Aumenta o volume. Fala de novo. Ô, bom dia. Bom dia, tá bom? Beleza, passando aqui. Vocês vão falar, não falei que escuta aqui, beleza? Vamos lá. Galera, vamos começar aqui, enrolou um pouquinho, então eu vou dar justificar. Primeiramente, relação com 90 segundos, vamos lá. Aula passada, a gente falou sobre tipos de soluções, eu vou ficar na revisão com vocês, certo? Beleza. Agora a gente vai começar a parte, né, de soluções. Poxa, agora funcionou. Vocês estão enxergando o quadro, gente? Tá de boa? Dá pra ler tranquilo? Conversa comigo. Dá para ver. Beleza, beleza. Vou dar uma baixada aqui para vocês copiar aqui em riba. Copia todo mundo rapidão aí, qualquer dúvida vocês me falam. Para eu explicar isso aqui para vocês. Da paleta de bolia.
Pronto, todo mundo? Todo mundo de casa também? Todo mundo copiou? Pode seguir? Vamos lá, galera. É o seguinte, quando a gente trabalha com soluções, é muito importante a gente entender o conceito e saber retirar as informações corretas quando a gente fala de coeficiente de solubilidade, tá? Coeficiente de solubilidade, estamos trabalhando com 3 coisas aqui: soluto, solvente e temperatura. Ah, quer dizer que vão entrar os 3 dados no cálculo? Não. Vai ter um dado aí que a gente vai usar como parâmetro, e a gente vai fazer vários exemplos com isso, justamente para a gente entender esse coeficiente de solubilidade. Mas vamos lá. Coeficiente de solubilidade, ó, é a quantidade máxima de soluto, vamos imaginar um sal, certo? Que eu consigo solubilizar, misturar, dissolver em certa quantidade de solvente, imaginar que seja água, a uma determinada temperatura. Primeira coisa, vamos fazer a análise de solvente e soluto. Agora a gente fala de temperatura. Se eu pegar essa garrafa d'água aqui, ó, eu consigo solubilizar 1 colher de sal aqui? De boa, né? Tranquilo. Massa. Só que se eu pegar essa mesma garrafa, com esse mesmo volume de água, eu consigo solubilizar 1 quilo de sal aqui? Não. Ah, então quer dizer que a proporção, a ideia de quantidade de soluto e de solvente é importante. Se eu pegar esse mesmo 1 quilo de sal e jogar dentro de uma piscina olímpica, eu consigo solubilizar? Ah, então tem essa relação da quantidade de soluto e da quantidade de solvente, certo? Beleza? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Se a gente for pensar na ideia agora, deixa eu ver se aqui o negócio. Se a gente for pensar na ideia agora de temperatura, vamos pensar que a gente está fazendo um soro fisiológico. Soro fisiológico, para quem está passando mal, é água, açúcar e sal. Beleza? Tem 2 solutos ali e tem um solvente. Aí você coloca, a gente pega a colher de teimosia e começa a mexer. Certo? O que acontece? Aquela quantidade ali no final de soluto, ele não desaparece? Por que ele vai desaparecer? O sal não vai pensar assim, não, mas que cara teimoso, está aqui misturando, eu vou sumir daqui para ele parar de encher meu saco. Não. Quando você está mexendo uma colher, você está dando o quê? Movimento, ok? Sempre quando a gente mexe alguma coisa, movimento. Movimento, energia cinética. Toda vez que eu aumento a energia cinética, consequentemente eu estou aumentando a temperatura. Vamos imaginar se a gente aqui na sala, vocês em casa, começar a correr 1 hora dentro de um cômodo. Qual vai ser a sensação térmica do lugar? Mais quente. Por quê? Porque aumentou a temperatura. Então, quanto maior o grau de agitação, movimento, maior a temperatura. Claro isso para vocês? Ah, então quer dizer que dependendo da temperatura, eu posso solubilizar mais ou menos de soluto. Pode ser um sal que quanto mais quente está o ambiente, mais sal eu consigo solubilizar. Só que tem 2 tipos de casos aí. A gente vai ver esses casos de aumento e diminuição de temperatura mais para frente. Mas a ideia é que eu tenho que entender. A relação de quantidade de soluto. A quantidade de solvente é determinante e a minha temperatura. O negócio é, para que a gente usa a temperatura? A temperatura, vou colocar entre parênteses aqui, ó, é o nosso parâmetro. Ele é o meu ponto de partida para entender o coeficiente de solubilidade. É o ponto de onde eu vou começar para analisar os dados. Então, quando a gente for trabalhar com cálculo, a gente vai ter o quê? Muitos dados com temperaturas diferentes. Mediante aquelas temperaturas, a gente vai colher alguns, né, dados como quantidade de soluto, a quantidade de solvente. E de onde que eles podem apresentar esses dados? Seja num gráfico, ou seja numa tabela. Ou seja, dados de uma maneira mais simples possível, que é assim. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com isso daqui, a gente vai colher os dados, a gente vai fazer alguns exercícios, depois eu vou começar a fornecer tabela para vocês, fornecer gráfico, tá? Para a gente colher esses dados de forma correta. De boa? Vamos entender aqui o nosso exemplo. O exemplo fala assim, ó, 36 gramas. 36 gramas não é uma quantidade de alguma coisa? Vamos anotar isso aqui, ó. 36 gramas é a quantidade.
Beleza. NaCl. NaCl é o sal, nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio. Sal é soluto ou solvente? Soluto, né? Soluto, sal. Então tá aqui, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui. $100 gramas é o quê? Velocidade? Não. É quantidade também, não é? Então vamos anotar aqui, ó. Beleza? H2O é água, não é? Água é soluto ou solvente? Solvente. Ah, então tá aqui, ó. °25. O que é isso? Temperatura. Então, isso está me falando que a 25 °C, que é o meu ponto de partida, é o meu parâmetro, a 25 °C, eu consigo solubilizar 36 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. Coeficiente de solubilidade, quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar em certa quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Mas o nosso ponto de partida não é porque a temperatura está aqui escrito no final, que ele é o meu final, não. Ele é meu início. Se eu virar para você e falar assim, ó, você tem uma tabela. Mano, me fala aí, quantos gramas de sal eu consigo solubilizar a 25 °C? Ah, ó, 25 °C, o máximo que eu consigo é 36 gramas de NaCl. Isso em quanto de água? 100 gramas de água. Beleza? Aqui é o nosso ponto de partida para a gente trabalhar com proporção. Regra de 3. Tá? Então, inicialmente, eu vou passar um exemplo com vocês o mais simples possível e a gente vai evoluindo, fazendo regra de 3, trabalhando com proporção. Pessoal de casa, alguma dúvida? Tá tranquilo isso para vocês? Ficou de boa? Toma cuidado, gente, para não multiplicar, mexer com cálculo, com temperatura. Beleza? Temperatura a gente não entra em cálculo. Tá certo? Vou até anotar aqui, ó. Fazer uma observação. Deixa eu abaixar um cadinho aqui, para vocês copiar. Copia essa observação aqui, mais mastigada que essa aqui. Não tem jeito. Vocês terminando de copiar, tanto vocês aqui da sala como o pessoal de casa, me dá um toque para eu apagar isso aqui e fazer um exemplo prático da gente trabalhar com proporção. Vocês lembram a última matéria que vocês tiveram com o Pavanelli? Que era... Até agora tá tranquilo? Beleza. Que era estequiometria, que vocês faziam um monte de regra de 3? Vocês tinham medo daquilo? Foi difícil? Foi fácil? Na verdade, vocês sabem muito bem o que é uma proporção, vocês sabem fazer a regra de 3 de cabeça. O problema é quando a gente troca as coisas. Vou fazer um exemplo prático enquanto vocês copiam. Vamos imaginar que um saco de arroz alimente 10 pessoas, beleza? Se eu tiver 2 sacos de arroz, 20 pessoas. Se eu tiver 3 sacos de arroz, e se eu tiver 10 sacos de arroz, 100 pessoas. Vamos voltar para o início? Um saco de arroz alimenta 10 pessoas. E para eu alimentar 5, quantos sacos de arroz que eu preciso? Meio saco. Vocês sabem fazer.
Então, quando a gente troca esse saco de arroz de pessoas e coloca água e NaCl, vocês tremem. Vocês falam assim, gente do céu, que trem difícil. Não, é a mesma coisinha. Tá? Vocês terminam de copiar, vocês falam, enquanto isso eu vou moer a palavra. Vocês não têm noção, a força que eu estou fazendo para falar de trás dessa máscara. Bora lá. Pessoal de casa, posso pagar? Let it go com a mão? Terminou de copiar? Vou subir um cadinho aqui, ó. Sumiu isso aí? Começou aí. Ixi, acho que ficou... ali em cima dá para ver muito, não dá? Vou ter que abaixar, vou ter que apagar esse trem aqui. Tem um reflexo bem aqui, parece. Já Tá acho que dando aí. para enxergar. Dá para enxergar? Então, beleza. Bom demais. Copia rapidão para fazer isso com vocês. 2T. Povo de casa aí, qualquer coisa, conversa com nós aí. Tamo aí, ó. Eu vou tocar meu forró. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui embaixo aqui. Pra gente fazer o exercício. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no passo inicial que eu vou dar na hora de resolver esse exercício, tá? Ó, beleza? Vamos lá. Ele me fala o seguinte. Sabendo que um copo de água solubiliza 2 colheres de sal a 20 graus Celsius, faça o que se pede. O que ele acabou de me dar aqui? Um coeficiente de solubilidade.
Professor, sempre vai ter só uma temperatura? Não. Eu estou dando só um dado para vocês primeiro saberem montar um cálculo, para depois eu dar mais valores. Só que toda vez que eu vario a temperatura, consequentemente eu vou variar a quantidade de sal. Lembra que eu falei para vocês de misturar? Então, a cada temperatura, eu tenho um coeficiente de solubilidade. Eu preciso decorar todos? Não, ninguém que é doido para fazer isso. Imagina a quantidade de substâncias que tem, quantidade de temperaturas que tem. Se o exercício tem que te fornecer o dado. A temperatura, seja num gráfico, seja numa tabela, porque um é parte do outro. Mas vamos lá. Aí ele me fala, faça o que você pede. Ele me pergunta, qual a quantidade de solvente necessária para solubilizar 4 colheres de sal a 20 graus Celsius? Primeira coisa que eu vou analisar, temperatura. Por que eu vou analisar a temperatura? Porque ela é o meu parâmetro. Já falamos sobre isso. É o meu início. Aqui eu só apresentei para vocês uma temperatura, mas imagina uma tabela com 5 temperaturas. O que ele te pedir, a temperatura que você vai procurar. E as outras, tchau, obrigado. Beleza? Então vamos lá. A 20 graus Celsius. Vamos anotar isso aqui, ó. 20 graus Celsius. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse 20 graus Celsius. Eu vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque ele não entra no cálculo. Lembra da observação? A temperatura não entra no cálculo. Tá? Eu estou trabalhando com quantidade de solvente e quantidade de soluto. Aí você mete a temperatura no neutro e fica meio sem nexo. Então, já vou isolar ela aqui. Para que a temperatura serve? Para eu descobrir a quantidade de sal e a quantidade de solvente. Em outras palavras, para descobrir o coeficiente de solubilidade. Vamos analisar os dados que ele me deu? A 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, um copo de água solubiliza 2 colheres de sal. Aí, é isso que serve a temperatura. Então, eu vou solubilizar 2 colheres de sal em um copo d'água. De onde que eu tirei esses valores? Do enunciado, do dado. Isso aqui, ó, é o dado. É o nosso coeficiente de solubilidade. Toda primeira linha de regra de 3 que vocês forem fazer, seja aqui na química, seja na matemática, seja em estequiometria, seja em soluções, a primeira linha é um dado que o exercício te dá. A segunda linha é a pergunta, é o problema, o que ele está querendo. Tá? Então vamos lá. Meu parâmetro, 20 graus Celsius. Ok? A 20 graus Celsius eu solubilizo 2 colheres de sal. Aí a gente vai trabalhar com o que se pede. Ele me pergunta o quê? Qual a quantidade de solvente? Gente, regra de 3, solvente embaixo solvente, soluto embaixo soluto. Você não pode trocar isso aí. O que ele pediu mesmo? Qual a quantidade de solvente? Está aqui, ó, X. Solvente não é água? É isso que ele quer. Para solubilizar o quê? 4 colheres de sal. Está aqui, ó. A segunda linha é o que se pede. O que se pede. E a gente faz a nossa proporção que a gente está acostumado a fazer. A gente faz a nossa regra de 3. Mas para analisar, temperatura está isolada aqui, ó. Não vou colocar essa temperatura para multiplicar de jeito nenhum. Ah, professor, mas se ele tivesse pedido a 22 graus Celsius, o que eu ia fazer? Ele era obrigado a me dar o dado a 22 graus Celsius. Vou fazer o quê? Uai, sou mãe de Ná? Ah, se ele graus Celsius, eu vou ter que descobrir, vai ter que ser fornecido a 30 graus Celsius. Beleza? Ele tem que me dar isso. Se ele pediu a 20, ele vai me dar a 20. Só que, claro, ele vai te dar uma tabela de 6 com um monte de temperatura. A gente sabe ler. Ou a temperatura, ou a tabela, ou um gráfico. Vamos lá.
Tudo que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Fica com inveja, tadinho. Vai deixar sozinho? Então, se eu multipliquei por 2 de um lado, aqui eu vou multiplicar por 2 também, ó. 1 vezes... Meu Deus do céu, arruma um monstro agora. 1 vezes 2 dá 2. Ah, então meu x, ó, é igual a 2 copos de água. O que é nítido. Se um copo, duas colheres de sal, vai ser 2 copos para 4, é o dobro, né? Vamos fazer a regra de 3 aqui, só para ter certeza? O que a gente faz? Dá uma cruzada. X vezes 2 dá 2. X. 4 vezes 1 dá 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2 copos de água. Não, professor, mas deu o mesmo resultado. Tem que dar mesmo. Tá certo, é isso aí. É difícil esse negócio aqui? Não. O negócio é, trocou a colher de sal e colocou lá um sal, sulfato de bário. Tirou a água e colocou cloroformo. Você é estranho. Você fala assim, gente do céu, o que eu vou fazer com esse sulfato de bário agora? Não, é a mesma coisa. Tá? O negócio é, toma bastante cuidado para não sair multiplicando a temperatura. Não faz sentido nenhum multiplicar a temperatura disso aqui, não é nenhuma regra de 3 composta. Beleza? Temperatura, parâmetro, ponto de partida. É onde eu vou começar a iniciar para colher os dados para minha regra de 3. Você fala, fazer isso aqui ou fazer isso aqui? Tanto faz. Eu fiz os dois jeitos. Tanto faz. O negócio é, quando a gente trabalha com regra de 3, está bem fácil a gente analisar isso aqui, é de boa. Mas vamos imaginar que eu tenho uma regra de 3 assim, ó. 3,15 tá para 8,75. 92,73, sei lá. Aí é difícil você ver essa proporção. Aí você multiplica cruzado. Mas quando é um trem mais simples, aí é tranquilo, sem problema. Pessoal de casa, está de boa? Alguma dúvida? Oi? Hã? Acabou. A gente vai chegar. O que ele quer saber? A quantidade de solvente. Vou passar a letra B para a gente calcular. Mas o ponto de início de a gente começar a trabalhar com coeficiente de solubilidade é isso aí mesmo. Hã? A temperatura deixa quieto. Né? Vamos imaginar o seguinte, você está lá numa questão e tem um gráfico e a letra A te pede a temperatura a 20 graus Celsius e a letra B te pede a 35. Aí você vai olhar só isso. É para você olhar. Tá? Porque ele vai dar um gráfico para a gente assim, ó. Vai dar um gráfico que é o coeficiente de solubilidade, a quantidade de soluto, e aqui é a temperatura. Aí o gráfico vai isso aqui, por exemplo. Aí ele vai te falar a 20 graus Celsius, você vai procurar lá. 20 graus Celsius está aqui. 20 graus Celsius solubiliza 10. Aí a 30, que é bem aqui. 30 solubiliza 18. Beleza? Só isso. Aí esse 18 é aqui, ó. Sacou? Mas calma, vamos primeiro entender isso aqui, vou passar mais exercícios. Primeiro eu vou fornecer uma tabela. Depois de tabela a gente vai entrar em coisa. Terminou? Tá de boa demais por enquanto? Beleza, então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou pagar a letra A aqui, vou deixar ali do mesmo jeito. Cinco minutos, dá para fazer o bagulho aqui. Vamos lá.
Deixa eu ver. Faltam 4 de casa. Vou explicar, depois vocês copiam. Vamos lá. Aí ele me fala o seguinte, letra B. Qual a quantidade de soluto que pode ser solubilizada em 5 copos de água a 20 graus Celsius? Primeira coisa, temperatura. Professor, mas a temperatura não mudou. É lógico que eu vou dar a mesma, porque eu só dei um coeficiente de solubilidade, só dei nessa temperatura. Vou pedir a 30 e aqui a 20, não faz sentido. É igual aquelas provas que o cara fala assim, ó, sabendo que o João tem 3 maçãs, calcula a massa do Sol. Ah, não vai não. Tem nem lógica, né? Vamos lá. Primeiro passo, 20 graus Celsius, né? Vou fazer até de preto aqui, porque a gente vai isolar ele, ó. 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, ele me fala o quê mesmo? Ah, a 20 graus Celsius, eu solubilizo 2 colheres de sal em um copo d'água. Vamos anotar isso? Professor, mas eu vi aqui que o exercício anterior e esse exercício, a primeira linha é igual. É lógico que vai ser igual. E tá certo ser igual. Por quê? Porque isso aqui é dado. É o meu coeficiente de solubilidade. Beleza? Eu estou trabalhando com a mesma temperatura, então o coeficiente tem que ser o mesmo. Eu não saí da Terra e fui para Marte. Estou no mesmo lugar, a mesma temperatura, então o coeficiente de solubilidade continua o mesmo. O que vai mudar? O que se pede. Alguém falou comigo? Não? Alguma coisa então. O que se pede aqui? Qual a quantidade de soluto? Soluto embaixo de? Soluto está aqui, ó, X. Que pode ser solubilizado em 5 copos de água. Aqui, ó. A segunda linha é o que se pede. Beleza? Primeira linha é a mesma temperatura, o mesmo coeficiente de solubilidade. Se eu trocar essa temperatura, consequentemente, a primeira linha iria mudar. O que a gente faz? O nosso cálculo. De 1 para 5, eu multipliquei por 5. Então, de cá, vou multiplicar por 5 também. Ó. Então, x, 2 vezes 5 são 10 colheres de sal. De boa isso aqui, né? Beleza? O negócio para ficar bom mesmo, para a gente ficar massa nesse esquema é entender que a primeira linha é um dado, que eu vou tirar do meu coeficiente de solubilidade e vai variar de acordo com a temperatura. O que é a temperatura que o exercício me pedir, é a temperatura que eu vou buscar. Certo? Às vezes o cara tem lá uma tabela, tem 100 temperaturas. Aí o exercício pede lá 50 graus Celsius, o moleque vai lá em 10 graus. Uai, não faz sentido. Te pedir a 50. Tá? Pessoal de casa, alguma dúvida? Tá de boa? Qualquer coisa, grita nós aí. Beleza, tranquilo, de boa. Ninguém me falou, ninguém fez a pergunta no começo, na próxima aula eu vou falar. Se vocês repararem aí, o coeficiente de solubilidade que eu passei de solvente está 100 gramas de água. Pô, mas 100 gramas de água? Como assim água 100 gramas? A massa de água, vou explicar para vocês por que é 100 gramas de água, porque a gente trabalha gramas com água. É um pouquinho besta, mas só para fazer até uma revisão do primeiro ano de vocês. Lá no começo do ano, com o tio Pá, vocês viram densidade. Aprenderam a calcular densidade e tudo mais. Aí eu vou fazer uma revisãozinha